Uma aluna me perguntou se todas as técnicas que eu tinha acabado de ensinar para aquele grupo eu aplicava nos meus livros, e que ela queria ver aonde que eu usava todas as técnicas que eu tinha ensinado nos meus livros. Até porque eu sou um professor de escrita que escrevo livro para criança, né? Então eu também estou apresentando não só o meu conhecimento para ensinar vocês a escreverem livros para as crianças, mas como eu também estou escrevendo livro. E aí essa pergunta dela me deixou bem intrigado, e eu quero falar para vocês sobre o dom, sobre o que é realmente o dom e o que é realmente a técnica. Eu conheço as técnicas da poesia para criança, e eu conheço as técnicas para a construção de histórias, e é isso que eu ensino para vocês. Eu não consigo ensinar além da técnica, porque além da técnica é algo muito individual. É uma percepção que você tem de você mesmo e do mundo. Essa intuição, poderia se chamar assim, ela, no meu caso, ela é muito maior do que qualquer técnica. Se eu estou fazendo um poema cujas tônicas estão sempre batendo na segunda sílaba, foi a minha escolha estética fazer, sei lá, versos de não sei quantas sílabas com a tônica na segunda, uma técnica de escrita. Lá pelas tantas eu vejo que determinado verso vai ter a tônica na terceira. Eu vou olhar, eu vou ler e vou falar, poxa, todos os versos estão com a tônica na segunda sílaba. Esse está na terceira. Eu vou ter essa clareza. Mas se a minha intuição falar que a tônica nesse verso vai ficar na terceira, a minha intuição vai ser maior do que qualquer técnica. Então, quando a aluna me perguntou se eu usava todas as técnicas nos meus livros, não. Porque a minha intuição sempre vai falar mais alto. Sempre. Eu vou seguir o meu coração. A diferença é que eu estou seguindo o meu coração com consciência. Eu estou dando espaço a toda essa criatividade, a essa intuição com consciência. Se eu estou escrevendo uma história, e nessa história, em determinado momento, eu identifiquei que aqui eu estou contando e não estou mostrando. A técnica diria que eu devo mostrar. Mas nessa situação eu estou contando. E se a minha intuição está falando conte, eu vou contar. Eu não vou seguir a técnica. A técnica, gente, ela serve para nos amparar, para a gente poder voar. Para a gente pegar toda a nossa intuição, toda a nossa criatividade, toda a nossa percepção do mundo, esse algo subjetivo, e materializar nas histórias e nos poemas para as crianças. Eu, dando aula há mais de 20 anos, eu encontrei pessoas com dons maravilhosos. Gente que tinha muito mais dom do que eu. Só que pergunta se essas pessoas estão publicando o livro hoje. Não estão. Pergunta se essas pessoas estão escrevendo livro para criança. A maioria não está. Por quê? Porque tem o dom. Mas se você não tiver aquela força de vontade e aquela persistência em falar, eu acredito na minha ideia, você vai parar no meio do caminho. Vai fazer um livro, vai tomar 4, 5 negativas das editoras, vai ver que a única solução que resta é você pagar para publicar e vai desistir. Então, é o que eu tenho dito para vocês, a técnica nunca vai te aprisionar. A técnica vai te dar liberdade para você compreender. A técnica vai dar liberdade para você compreender que você tem escolha. E a escolha é consciente. Então eu penso muito no dom. Eu acho que eu tenho dom sim, tanto para poesia quanto para histórias. E o dom é algo inexplicável, mas eu tenho muita força de vontade. Eu tenho muita persistência. Eu tenho muita disciplina para pegar tudo isso que é subjetivo e organizar nas minhas ideias. Isso acontece com histórias, com poesias, com ilustração. Claro que há algo inexplicável. Quando eu pego às vezes um poema, seja meu ou de qualquer outra pessoa, eu falo, gente, de onde apareceu isso? Isso é dom, não tem dúvida. Mas se eu tiver somente a ideia e não souber como colocá-la no papel, não adianta nada. Uma boa ideia para um livro infantil, sem você realmente fazer o livro, não é um livro infantil. Então, não existe também tanto a separação do que é dom e do que é técnica. Uma coisa não está de um lado e outra coisa está no outro. Elas estão aqui, ó, misturando o tempo inteiro. Às vezes uma forma, você conheceu uma estrutura poética, por exemplo,
ela te dá mecanismos visuais para você criar uma imagem poética. Você conhecer uma estrutura de uma história, como se faz uma história, a própria estrutura te abre a criatividade e a intuição. Então eu não vejo o dom tão separado da técnica, eu não vejo a técnica separada do dom. A pergunta que minha aluna fez, se eu uso nos meus livros tudo que eu ensino e tudo que eu aprendi de técnicas? Não. A grande maioria eu uso, mas eu sigo, se o meu coração está falando que não é desse jeito, tchau técnica, eu vou seguir meu coração. Agora você só pode fazer isso se você conhecer a técnica. Lógico. Tem gente que fala assim, meu poema não é metrificado, eu não ligo para forma e não sei o que, mas a pessoa não sabe metrificar. Se ela não conhece metrificação, como que ela pode abandonar a metrificação? Então só vai restar para ela fazer poema que não há metrificação, e não tem nada de errado nisso. Agora, o que eu recomendo é conheça a metrificação. Saiba como é que funcionam as várias formas de metrificação, de silabação tônica e tal. E aí você escolhe se você vai usar ou não. Eu tenho vários poemas que não seguem métrica, mas se eu quiser eu uso. Isso é liberdade. Você percebe? Se eu quiser contar, fazer um conto só contando, não mostrando, eu posso. Porque é escolha, isso vira uma escolha artística, inclusive. Então, gente, não tem tanta separação do dom para a técnica. Para mim é uma coisa só, que quanto mais eu aprendo a técnica, mais minha criatividade aumenta. Resumindo, é isso. Quanto mais eu estudo e aprendo, mais eu consigo voar com a minha criatividade.